O Conselho Nacional de Justiça lança a campanha Criança Não Namora, tudo isso contra a erotização infantil. E para a gente entrar um pouco mais sobre essa temática e outras ainda no nosso programa hoje, temos assim duas especialistas, uma é psicóloga, né, a Vanessa Freitas, e a outra é a supermãe, a Marília Sabino. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas ao programa, Vanessa. Obrigado, hein? Satisfação recebê-las aqui. Tratando de um assunto muito importante. Parece um tanto quanto antagônico quando a gente fala adultização das crianças, ele soa desconecto já, aparentemente só pela citação, a gente já imagina que tem coisa fora do lugar por aí, né? Também. Exato. Essa campanha, ela iniciou com o governo do Amazonas, né? O que foi que eles lançaram como slogan, né? Criança não namora nem de brincadeira. E essa iniciativa deles está sendo uma repercussão muito positiva, certo? Porque os pais, de alguma forma, está sendo muito corriqueiro, né? As crianças chegam falando sobre um namorinho, né, na escola, e muitos deles estão precisando de um suporte. Como lidar com essa situação e como não estimular e como tratar essa situação com naturalidade, eles muitas vezes não sabem como evidenciar isso, né? E aí a gente precisa reeducar esses adultos para aprender a lidar com essas situações, certo? Marília, esse processo de reeducação é bem comum na nossa sociedade, a gente tirar isso como chacota, em dizer que não há problema nenhum, são apenas crianças. Mas esse tom de brincadeira, ele ganhou uma notoriedade que vem ultrapassando os limites daquilo que a gente compreende de ser uma boa convivência, de ser uma convivência sadia, né? Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho uma moça já com 12 anos, né? Tenho uma outra filha com 7 anos e tenho um menino com 5 anos. E quando meus filhos eram menores, eu achava que eu só ia me preocupar com essa questão quando eles entrassem na adolescência, né? Que chegasse a hora de dizer, pronto, a hora de namorar é agora, determinar, fixar, mas não é assim que funciona. A gente sabe que há uma convivência com várias crianças e cada uma tem um mundo, cada uma tem uma educação e as questões são trazidas para você e você precisa enfrentar e ter como solucionar aquilo ali, né? E isso veio muito cedo para casa, essa questão de namoro muito cedo, isso acontece já com bastante frequência. No meio em que eles convivem, as crianças de 9 anos já estão namorando, 10 anos já estão namorando. É verdade. Enquanto essas primeiras situações aconteceram no seu convívio, você buscou a ajuda de um profissional? Como foi que você lidou com essa situação? Na verdade, eu agi intuitivamente, porque eu venho de uma família com uma educação tradicional, né? Então, eu pauto o que eu faço com os meus filhos muito no que eu aprendi quando adolescente. O que meus pais diziam era o que era a lei, né? A gente sabe que hoje isso não é tão... não pode funcionar dessa forma tão ditatorial. Sim. A gente tem que deixar os filhos falarem, mas a gente tem que dar limites a eles. Então, quando chega com 5 anos, mãe, meu coleguinha trouxe um presente porque a mãe dele disse que ele foi na loja e disse que gostava muito de mim, mãe, leva para a Letícia também. E aquilo, mas não precisa. Então a mãe me encontra e fala, ele é apaixonado pela sua filha, toda vez... Não é apaixonado. Aí você tem que já introduzir aquele assunto em casa, tem que chamar e dizer, não é apaixonada, porque tem os amigos que você gosta mais, tem uma afinidade que você maior, tem mais, né? Afinidade, tem os colegas que parecem mais, que você se diverte mais. Então, isso é amizade, não é namoro. E a gente precisa começar isso muito cedo. Você não está preparado para começar tão cedo a falar sobre namoro com uma criança de 5, 6 anos de idade, mas já começa nessa fase. Vanessa, como é que funciona a cabeça de uma criança nesse processo de desenvolvimento que aquilo que ele está ouvindo está servindo como referência e esse comportamento dos adultos, nesse caso específico sobre o namoro, sobre essa relação, como é que funciona? Em que estágio emocional a criança se encontra nesse processo de desenvolvimento, recebendo essa informação desordenada? Exato. Como a Marília falou, muitos não sabem discernir, né, o sentimento de amizade e de relação afetiva amorosa. Então, eles chegam até os adultos mencionando, né, o sentimento, que gosta e que tem admiração, né, pelo aquele coleguinha. Então, assim, direcionar, né, a fala para um diálogo explicando melhor que criança tem amigos e não namorado,
né, que o dia de se falar melhor a respeito sobre essa questão de relacionamento afetivo, amoroso, vem com a puberdade, né, e não ultrapassar essas fases, né? O que é mais preocupante com relação à erotização infantil precoce? É porque está surgindo tudo muito cedo, né? Então, o desenvolvimento infantil, ele tem as suas fases, né? E tudo tem seu tempo, né? Essa frase é muito repercutida pelos pais, tudo tem seu tempo. E aí eles muitas vezes ficam muito ansiosos para saber de algumas questões, né, mais profundas, que os pais às vezes não sabem como conduzir a fala. Mas, olha só, as falas, elas são muito objetivas, né? Eles não têm a malícia. Então, assim, às vezes o que eles perguntam, os pais têm uma necessidade de estar falando mais abertamente sobre situações que a cada idade, com a maturidade, né, porque vem uma questão da maturidade que o pai vai percebendo, ele pode estar aprofundando mais essa fala, né, sobre a questão da relação afetiva amorosa. Mas o cuidado, né, que se estende mesmo é de barrar, né? Assim, em que sentido? Não é proibir, mas mudar, né, a correção da rota mesmo. Por exemplo, na escola, quando algum professor ouvir falar, olha, fulaninho está gostando, ele gosta, é amigo dele, como são amigos, todos vocês. Então, tem que ter uma correção dessa rota, para estar preservando essa infância, deixando e direcionando o quê? As brincadeiras, né, alguns momentos que eles precisam viver essas etapas. Marília, eu acredito que seja uma força-tarefa, porque de todo ensinamento, de toda educação que a criança tem em casa, a gente tem que entender que o universo da criança não se resume somente aos olhares ali dos pais e dos familiares, né? Então, como Vanessa bem frisou, essa força-tarefa que deve ser a vários olhos, né? Tem que estar todo mundo atento, todas as pessoas que fazem parte desse processo de formação da criança, tem que ter um discurso muito bem alinhado, né? Isso, perfeito, tem que ter mesmo. E isso não acontece sempre, porque nossa vida hoje, ela é muito corrida e você tem, os filhos estão restritos aos ambientes escolar e de casa, basicamente. Ninguém convive muito fora de casa como se fazia. Verdade. Então, você tem o universo de casa, mas você tem as mães de outras crianças com quem eles convivem. E nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Alguns pais acham que é normal, são mais liberais e acham que isso é bobagem, que é só brincadeira, que vai acontecer mesmo, então tem que falar sobre o assunto. Tudo bem, tem que falar sobre o assunto, eu concordo que não pode virar um tabu, não pode dizer, não, sobre esse assunto ninguém fala, ou você não pode, ponto final. Mas é preciso deixar que cada etapa aconteça naturalmente, como a Vanessa está explicando, né? Tem que deixar amadurecer cada etapa para passar para a próxima fase, senão você chega lá sem saber o que fazer, né? É verdade. Quando a gente fala sobre essa sequência do tempo, das coisas vão acontecendo, uma omissão a essa informação também é algo que, para a compreensão das crianças, seja errado. Se ele tem uma dúvida e chega para o pai levando aquela dúvida e aquele pai simplesmente se omite a respondê-lo, imaginando que ele não vai ter a compreensão, eu imagino que seja um erro também. Veja só, existe a sexualidade na infância, né? Então, assim, há uma grande angústia por parte dos pais e como lidar com essas situações. Então, assim, reprimir os sentimentos, né, sensações, dizer que isso não é conversa para se ter, que isso é errado, né? Se é certo ou errado, existe um diálogo que é necessário que esses pais tenham, né? O que acontece é muito despreparo, né? Por isso que eu enfatizei no outro momento essa questão de reeducar, né, os nossos pais, os adultos em si, para conduzir esses momentos, e eles necessitam de orientação, né? Eles ficam questionando muitas coisas e na maioria das vezes se reportam aos pais, né, para saber, e quando não encontram as respostas, eles vão buscar de uma outra forma. Então é isso que eu sempre estou orientando os pais. Olha, se não houver um diálogo entre vocês, eles vão pesquisar e vão encontrar de uma outra forma, né? De um outro contexto que você não gostaria. Então, assim, em muitos momentos pode até ser falado, olha, filho, eu não estou sabendo, né, como conduzir, até abertamente, mas o que eu entendo sobre essa situação,
da questão do namoro, é que isso é muito cedo, né, para ser falado, e que você tem um sentimento. Então, sempre direcionar. Mas vamos lá conversar sobre essa questão da amizade de vocês, né? Não é legal manter essa relação com ele, afetiva, de confiança? Então, assim, tem relação de amizade, meninos e meninas, eu acho que tem que conduzir de uma forma bem natural. E se for desconfortável para o pai, que ele possa também falar, mas que não deixar, né, eles sem aquele diálogo, até porque eles confiam muito, né, nos pais, então eles sem precisam. diálogo abre um precedente enorme, né? Sim. Marília, em relação a possíveis erros que os pais e mães cometem, a gente fala em erros porque acreditamos que um pai e uma mãe nunca vai levar uma informação para um filho acreditando que aquilo ali vai trazer algum mal, não é? Então, por isso que a gente trata de uma forma sutil, porque alguém que tenha se identificado com aquilo que a gente estava falando aqui, sobre esse assunto, sobre a adultização infantil, pegando o viés do paralelo da campanha do Conselho Nacional de Justiça sobre criança não namora, né? Que erros mais comuns? Nós, pais, porque eu vou ser pai, hein? Minha esposa está com 7 meses, eu já estou pegando todas as informações aqui. Mais comuns que a gente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente acaba deixando passar, acreditando que aquilo não vai trazer nenhum mal para os nossos filhos. Eu acho que um erro muito comum hoje é deixar eles à vontade diante de um aparelho eletrônico com acesso à internet, sem o controle, porque ou tá em Facebook, ou tá em rede social, sem o controle, porque ali não existe filtro. A gente navega nas páginas do Facebook, a gente sabe que não existe filtro, verdade, né? E existe uma exposição muito grande de assuntos de todas as naturezas, não só erotização, mas de todas as naturezas. E eles não têm maturidade suficiente para ver ou ler aquela notícia, ou ler aquela informação e subtrair daquilo que ele está lendo o que é importante ou discernir se aquilo vale alguma coisa. Então eu acho que é muito cômodo, porque está quietinho, está lá no tablet, ou está lá no celular, está tranquilo, está em casa, mas é um ambiente muito perigoso. A gente sabe que tem pedófilo na rede, a gente sabe que acontece, isso não é coisa que disseram ali na televisão. Está distante da gente, não, tá bem né? distante, não está distante, não, está bem próximo da gente. Então, eu acho que o maior erro é esse. Mas existe o quê? Incentivar o uso de maquiagem muito cedo para as meninas, né? Roupa curta demais. Você vai na loja, você vai numa loja de roupa infantil, você vai começar a comprar roupa infantil e você procura para meninas de 12 anos, não tem short, é curtinho, é aquela coisinha já muito erótico, entendeu? É sandalinha de salto. Não há essa necessidade de a gente atravessar essa fase dessa forma. Deixa a criança se vestir como criança, deixa ela ser criança, deixa ela botar uma roupa despojada, que ela possa brincar, né? E quando chegar na fase de se arrumar e parecer mais mocinha, vai comprar roupa de mocinha, mas roupa de criança é roupa de criança. Vanessa, né? essa compreensão que a criança tem como espelho, o pai e a mãe, da maneira que o pai e a mãe se vestem, né? É natural que elas tenham para si e vão tomando posse disso tudo, tanto do comportamento, seja nas suas relações sociais, como também no se vestir, no se portar, né? É comum a gente acompanhar as imagens e a gente acha muito fofo quando vê um filho com um barbeador, né? Simulando que está tirando a barba com o pai. A gente imagina que aquilo ali, dentro de um contexto, não ofereça nenhum risco. Da mesma forma que uma criança que vê a mãe se maquiando e quer ser semelhante a ela, por boas intenções, a gente sabe que não vai trazer nenhum mal. Mas para a criança que não tem a formação ainda, eu imagino que para ela seja muito confuso, porque uma hora ela brinca com a bonequinha, a outra ela tem que estar fazendo maquiagem nela mesma. Então há essa confusão na cabeça da criança? A criança tem que ser criança, né? Então, assim, existe sim essa confusão e muitas vezes os pais acabam colocando isso, né, nas exigências. Mas o que é que a gente se preocupa bem mais? É essa questão dos pais estarem enfatizando, porque são seres em formação, sim, então eles precisam de estar sempre tendo limites,
né? Então, esses limites são necessários. As crianças reproduzem o que elas veem, né? O que elas são incentivadas. Então, se os pais consideram uma certa, acham bonito, e aí sorriem quando determinado assunto acontece, e aí quando vê, e acaba reproduzindo e pedindo até para que ela possa falar, olha, diz aí para sua tia como foi que você fez a maquiagem. Então, assim, ela vai sentindo a aceitação, né? Assim, vai sentindo a aceitação das pessoas e vai achando que está agindo corretamente, né? Então, ela vai pulando aquele comportamento em relação do brincar, né? Daquela questão bem da inocência da criança e vai achando que aquilo tudo é o universo dela e vai ficando confuso qual é o universo. Até naquelas questões das exigências, né? Você ainda é criança, não pode... Isso. Você já é uma mocinha, tem que se comportar assim. Então, para os pais, tem que ficar mais claro essa situação de que é criança, né? E esses determinados comportamentos, eles sejam limitados, né? Assim, conversados, explorados de uma forma bem mais esclarecedora com as crianças. Mas de tudo aquilo que foi falado aqui, o que a gente pode direcionar aos pais que estão nos acompanhando agora, nesse momento, para que eles possam minimizar as chances desse processo aqui, desconstrutivo, acontecerem nas suas famílias? É preciso reconduzi-la ao universo infantil, né? Então, o que é preciso? As crianças hoje, elas precisam estar direcionadas ao esporte, à brincadeira, ao que é compatível à idade, né? Então, assim, é sempre importante que os pais estejam incentivando a viver a etapa da sua vida, para não ultrapassar, né? Então, realmente, é incentivá-las em todo esse processo mesmo do esporte, da brincadeira, né? Limitar determinados programas, né? Saber que aquilo ali existe, mostrar para ela que existe uma censura, que existe a idade, né, necessária para assistir e estar sempre acompanhando, né? O que a gente observa é que os pais estão numa rotina muito frenética, muito acelerados, né? E acabam também destinando e delegando isso, perguntando muito aos professores, perguntando muito às pessoas que estão dia a dia, e esquecendo de perguntar às suas crianças, né? Conhecê-las, saber como é que está essa cabecinha delas do universo mesmo, infantil. Marília, você, uma luta contínua, né? Afinal de contas, esse processo é um dia de cada vez, um leão por dia, né? Exatamente. E a gente não pode usar essa desculpa de que tem um ritmo frenético de trabalho e que nós pais não devemos usar essa desculpa. Afinal, nós escolhemos ser pais, né? Então, a responsabilidade é nossa, não é do cuidador, não é da escola e eu puxo bem essa responsabilidade pra gente. Nós puxamos muito, eu e meu esposo. Mas eu acho que é isso, o essencial é não usar a rotina do dia a dia como desculpa para deixar a criança sem supervisão. É verdade. Bom, nós temos um próximo tema aqui, que vai ficar para uma próxima ocasião, né? Que foi sobre, me chamou muita atenção, que você falava que os seus filhos, eles não têm tanto acesso assim a essas ferramentas de encantamento que podem haver sedução, pode tirar a concentração. Enfim, a gente volta num outro diálogo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Imagino que o nosso telespectador tenha se sentido abraçado e acolhido por tudo aquilo que foi levantado aqui no nosso programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, tá? Obrigada.